Olá, meu querido, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Adriano. Te convido aí para que a gente veja hoje um tema muito importante vestibular da UES. Por quê? Você que fez a última edição da UES deve ter percebido que das 8 questões na primeira fase, 4 teve a ver com geografia regional, direta ou indiretamente, tá? Então pegamos aqui um tema que é recorrente a respeito da questão do litígio entre o Ceará e o estado do Piauí, tudo bem? Como começou essa questão? Olha só. Quando você observa esse mapa aqui, olha só, aqui, esse mapa pequeno está ao centro aí, esse é o mapa de 1880. Aconteceu que a colonização do estado do Ceará, ela se deu o chamado Sertão de Fora. Pernambucanos, tá, vão para o litoral e adentram o interior do estado do Ceará a partir dos principais rios, como o rio Acaraú, o rio Jaguaribe. Só que a colonização do vizinho estado do Piauí ela foi diferente, feita por baianos, o chamado Sertão de Dentro. Então, quando ele subiu em direção ao litoral, esse não existia, porque ele pertencia ao Ceará e ao estado do Maranhão. Então, Dom Pedro II, em 1880, de forma salomônica, ele faz uma divisão de terras, uma seção. O Ceará recebeu o príncipe imperial, que corresponde hoje à região dos Inhamuns, município de Crateús. Enquanto isso, uma parte do Ceará, que correspondia ao litoral de Granja, passa a ser exatamente pertencente ao estado do Piauí. Mas ficou para depois, para saber exatamente qual seria, entre aspas, a linha fronteiriça entre os dois estados. Então, hoje, há uma região de 2.800 km², que corresponde a 13 municípios do estado do Ceará, que o Piauí está reivindicando. O Piauí adentrou com um processo junto ao Supremo Tribunal Federal, e o Exército, usando o saneamento remoto, ele vai chegar à decisão de quem de fato é essa região, se ela pertence ao Ceará ou se pertence ao Piauí. Então vamos aqui observar essa questão que caiu na UES 2023.2. É o ano cria grupo de trabalho sobre o litígio entre o Ceará e o Piauí. O governador do Ceará assinou o decreto nessa quinta-feira 9, para montar uma equipe que analisará a disputa territorial, litígio, entre os estados que já dura mais de 100 anos. Sobre o assunto que versa sobre litígios entre os entes da federação, é bom lembrar também que quando foi na última Constituição, 1988, tá? Exatamente ali ficou determinado que os litígios territoriais acabassem. O Piauí tinha um litígio territorial com o Maranhão, o Piauí venceu. Ele tinha outro litígio territorial com a Bahia, também venceu. E o último que falta a ser exatamente dirimido é essa questão Piauí-Ceará. Vamos a ela. Sobre o assunto que versa litígios entre os entes da federação, é correto afirmar geograficamente que se trata de um litígio entre, olha só, o item A, fronteira, divisas e o item C, limites, Isso aí não é sinônimo, tá? E aí são termos técnicos. Você vai usar a terminologia fronteira quando for a separação entre dois países, exemplo, a fronteira Brasil-Paraguai. Você vai usar o termo limite quando for uma situação entre dois municípios, tá? O item certo é o item B, divisa. Então, é uma questão que envolve o litígio entre a divisa Ceará e Piauí. Então, te convido a ficar conosco nessa jornada intensiva de primeira fase da UES, do dia 20 ao dia 27.